muita dedicação, muito empenho, muito estudo, muito suor, a gente consegue alcançar o sonho da gente. No meu caso, eu comecei o meu trabalho com 17, 18 anos. Com 16 anos, eu comecei a estudar teatro. Eu não sabia bem o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia bem que carreira eu queria seguir, eu não sabia bem o que eu precisava estudar para conseguir uma produção, que produção eu queria seguir. E com 16 anos eu comecei a estudar teatro. Porque eu queria, na minha cabeça, eu queria ser gerente de banco. Eu queria trabalhar no banco e dedicar a minha. E eu era muito tímido. E aí eu resolvi fazer teatro para acabar com essa timidez. Olha como são as coisas. Uma ideia que eu tive e que eu não me dei conta na época do que isso significava para mim. Com 18 anos, eu prestei vestibular. Consegui terminar os meus estudos, prestei vestibular e passei na faculdade de administração de empresa. Passei para 3 faculdades, fiz 4 provas, passei para 3 faculdades. Eu só passei para 3 faculdades porque eu estudei muito. Porque eu dediquei muito, foram alguns anos, vocês sabem disso, provas e matérias até às vezes a gente acha que não são importantes, que a gente não gosta daquilo e tal, mas que fazem parte de um processo para você conquistar o seu objetivo. E o meu objetivo eu conquistei, eu passei para a faculdade. Só que antes de eu passar para a faculdade, esses 2 anos que eu fiz de teatro, foram 2 anos de estudo, de apresentações, de discussão, de grupo. Eu não sabia, mas esses 2 anos me prepararam para um momento da minha vida que foi um momento muito importante. Com 18 anos eu já fazia faculdade e eu tive a chance de fazer um teste para um programa de televisão. E eu fui fazer esse teste. Como eu não sabia muito bem o que eu queria da minha vida, eu estava estudando, estava tentando um emprego de outra coisa, fui fazer esse teste porque eu estava ali tentando descobrir o que eu queria. Eu fiz o teste e passei. Mas eu só passei, não é porque eu tenho sorte ou porque Deus ou porque não. Eu só passei porque, além de tudo isso, eu tinha passado por 2 anos de estudo de teatro e me preparado para esse momento do teste. Quando eu fiz o teste e passei, a primeira cena que eu fiz na minha vida, eu descobri o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. O meu primeiro dia de trabalho disse para mim o que eu queria ser dali para frente. E eu me dei conta que todos aqueles 18 anos que eu tinha vivido foram 18 anos de preparação para aquele momento. Por mais que a minha aula de química, na minha cabeça, não fosse importante, era, eu não sabia disso, mas era. Por mais que a minha aula de matemática fosse importante, e eu não sabia, ela era importante. Porque isso me deu disciplina, me deu capacidade de buscar soluções para os meus problemas naquela época, e tudo isso a gente usa ao longo da vida. Quando eu decidi ser ator, eu não abri mão da minha faculdade. Eu levei a minha faculdade até onde eu consegui em função do meu trabalho. Infelizmente, eu não consegui terminar a minha faculdade, não me formei, coisa que lamento muito. Mas em algum momento eu precisei fazer uma escolha. E quando eu decidi fazer essa escolha, eu entendi que só tinha um caminho para eu continuar no meu sonho. Era aprender a fazer aquilo. Coisa que eu não sabia. Eu comecei a trabalhar e me dei conta que o que eu sabia era suficiente para simplesmente estar ali. Mas continuar dali para frente, eu precisava muito mais. Precisava aprender muito mais. E foi o que eu fiz a partir desse dia e é o que eu tenho feito durante esses 12, 13 anos de carreira que eu tenho. Muitos de vocês devem ter essa idade, talvez. Então, há 13 anos eu venho estudando e aprendendo a fazer o meu trabalho. E esse estudo não para por aqui. Até onde eu consegui trabalhar, é até onde eu vou estar conseguindo e vou estar me empenhando para aprender cada vez mais sobre o meu trabalho. Eu leio tudo o que passa na minha frente, me importa sobre tudo, jornal, internet, livro, teatro, cinema, televisão, tudo que
artes plásticas, música, tudo que faz parte do meu universo de trabalho e tudo que aparentemente não faz parte do meu trabalho. Porque o meu trabalho é um somatório de informações. Um artista precisa conhecer de tudo um pouco para poder construir seus personagens, para poder pintar seus quadros, para poder compor suas músicas. Um artista se faz experiência de vida. E eu entendi isso ao longo desse tempo todo. Experiência de vida não é só sentar e ficar vivendo, conhecer as pessoas, não. Experiência de vida é se informar sobre absolutamente tudo. Inclusive, aquelas matérias que antigamente eu achei que não serviam para mim. Tudo isso hoje, para mim, faz parte de uma coisa muito real. E eu não me dava conta disso. Eu já tive grande de vocês, eu sei quanto pode ser, aspas, né? Chato, estar sentado numa aula, olhar aqui, mas por que eu estou aprendendo isso? Às vezes a gente não entende aquilo na hora, mas daqui a 10, 15, 20 anos, quando você for precisar usar aquilo, se você tivesse se dedicado naquela época, tiver estudado, tiver prestado atenção e entendido que aquilo era importante para você, mesmo que você não soubesse que era importante, você vai usar aquilo 20, 30 anos depois. Hoje em dia, se eu for fazer um professor de matemática, por exemplo, eu vou voltar para aquela época que eu tinha idade de vocês, vou me lembrar dos meus professores todos, como eu me lembro. Se eu vou usar cada vírgula do que eu aprendi, eu vou usar alguma coisa do que eu aprendi. E isso alguma coisa já é muito. Então eu queria resumir um pouco o nosso papo para dizer que a primeira coisa mais importante na vida da gente é a gente descobrir os nossos sonhos, cada um vez. A segunda coisa é a gente entender que realizar esses sonhos muito bem. Por mais que possa parecer que é bobagem, não é. E a terceira coisa que é importante, estar pronto é tudo. Essa é uma frase de um dramaturgo inglês chamado William Shakespeare. Vocês já ouviram falar dele. Não é à toa que esse cara que viveu há 600 anos atrás, escreveu uma peça, um livro, há 600 anos, até hoje a gente conta essa história. Existem algumas frases muito importantes e algumas sabedoria de vida muito importantes na obra desse dramaturgo. Que, aliás, eu recomendo para cada um de vocês que leiam o William Shakespeare. Então, ele tem uma frase que diz: estar pronto é tudo. E como é que a gente fica pronto? Se empenhando a cada dia do que a gente está fazendo naquele momento. Sem se preocupar demais com o que vem pela frente. Pô, mas por que eu estou fazendo isso daqui a 15 anos? A gente nunca sabe o que a vida reserva para a gente. O mais importante é a gente entender que o momento que a gente vive é o momento mais importante das nossas vidas. O momento que a gente tem a oportunidade, isso é presente de Deus, a oportunidade de aprender aquilo naquele momento. Isso é muito importante, porque quando chegar a sua hora, você vai estar pronto. E como eu falei, estar pronto é tudo. Então é importante a gente entender que, por mais pouco que seja, por mais inútil que seja aquele momento, a gente tem que aproveitar aquilo da melhor maneira possível. Se hoje eu estou aqui, contando uma história para vocês, porque em algum momento da minha vida eu entendi isso. E uso isso para a minha vida para sempre. Uso hoje. A oportunidade que eu estou tendo de estar aqui com vocês, trocando a minha experiência com vocês, olhando o olho de vocês, contando a minha história para que vocês se identifiquem com ela ou não, isso é um momento único. Esse aprendizado eu vou levar para o resto da minha vida. Qual é o aprendizado? O aprendizado é que a responsabilidade que eu tenho no meu trabalho é enorme. É enorme. Cada dia que eu entro em cena para contar as minhas histórias, eu sei que milhares de pessoas estão assistindo, o que é que eu diga, o que é que eu faça. Isso chega até vocês. Isso tem uma importância, por menor que seja, já é uma importância muito grande. Então, assim, isso é um aprendizado. É isso que eu digo, é isso que eu quero dizer quando eu digo que é importante a gente estar atento para o que está acontecendo na vida da gente agora. E o resto que eu tenho para desejar para vocês é muita sorte, que a vida, que Deus encaminhe vocês da maneira como vocês conduzirem as suas coisas. Nós somos responsáveis pelo que nós cativamos. Então, desculpa emoções de vocês.
se dediquem completamente a esse sonho, sem medo, todo o suor que vocês têm, porque lá na frente tem alguém olhando que vai conduzir vocês para o caminho de vocês. Mas se a gente não estiver pronto, não tem sorte, não tem pai, não tem amigo, não tem mãe que resolva o nosso problema. Cada um cuida de si, cada um aprende para si, mas vai ser importante para que quando o momento de vocês chegarem, vocês estarem prontos para realizar o grande sonho de vocês. Esse caminho pode ser a arte, pode ser o esporte, pode ser a medicina, pode ser a sala de aula, uma profissão nobre, que é a profissão dos professores de vocês. De todas as profissões que eu encontrei até hoje, eu nunca encontrei uma profissão mais nobre que as professores. E às vezes a gente, aluno, eu fui aluno, a gente olha assim, não dá tanto valor, mas o professor da gente tem uma importância, tem um valor, um mérito. Você imagina a nobreza que é você passar conhecimento para alguém. Eu não estaria aqui se eu fosse os meus professores. São professores de química, de história, de geografia, de teatro. Meu diretor, o Moacir Góes, que não está aqui, mas que já trabalhou comigo, a quantidade que eu aprendi com o Moacir, porque um dia ele me ensinou, mesmo sem saber. Então, os mestres têm uma importância fundamental na vida da gente. A gente saber escolher os nossos mestres é muito importante e dar valor a eles. Isso é fundamental para o processo de aprendizado. Então, é isso. E agora, se perguntar